yonder. I've got a Father over yonder. I've got a Father over yonder. On the other shore, some bright day I'll go and see Him. Some bright day I'll go and see Him. Some bright day I'll go and see Him. On the other shore, oh, won't that be a happy meeting? Won't that, word goes to word, the meeting. When the bride goes up, word by word, the meeting on the other shore. Oh, that bright day may be tomorrow. That bright day may be tomorrow. That bright day may be tomorrow on the other shore. Bring them in, bring them in from the fields of sin. Bring them in, bring them in, bring the wandering ones to Jesus. Bring them in, bring them in, bring them in from the fields of sin. Bring them in, bring them in, bring the little ones to Jesus. What a wonderful time for you. What a wonderful time for me. If we all prepare to meet Jesus our King, what a wonderful time will be. A wonderful time for you. A wonderful time for me. If we all prepare to meet Jesus our King, what a wonderful time will be. You like it? Everybody, come on! Wonderful time for you. A wonderful time for me. If we all prepare to meet Jesus our King, what a wonderful time. Out in that city, the sun it will never go down. The flowers are blue forever, and the sun it will never go down. I feel like traveling on. I feel like traveling on. The flowers are blue forever, and the sun it will never go down. How many feels that way? Raise up your hand. Feel like drowning sometimes. I do. I feel like shouting. I do. The flowers are blue forever, and the sun it will never go down. Walking and talking with Christ just the firm. Won't it be wonderful there? Every great thing as a eternal one. Won't it be wonderful there? Won't it be wonderful there? Having no earth to bear over them. Joyously singing with our glory. Oh, won't it be wonderful. God be with you till we meet again. By
God be with you till we meet again. Till we meet, till we meet, till we meet at Jesus' feet. Till we meet, till we meet. God be with you till we meet again. Here's where you used to do a little prayer. Let's take hold of each other's hands. Jesus, keep me near the cross. There's the precious fountain, free to all. Let the audience help sing that now while the penitent ones are at the altar asking. Flows from Calvary's fountain, in the cross, in the cross, oh, be my glory. Shall find rest beyond the grave. Blessed be the tie that binds ours in Christian love, the fellowship of kindred minds is like to that above. Before our Father's throne, we pour our mutual prayer, our fears, our hope, our aims are one, our comforts and our cares. When we asunder part, it gives. Somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer. Now there's not a prayer card among the people. Agora as pessoas estão sem cartão de oração. Therefore the prayer line will have to be brought from here. Portanto, a fila de oração terá que iniciar daqui. How many in here that has a desire from God for anything? Raise up your hand. Quantos aqui têm o desejo de pedir qualquer coisa para Deus? Levantem suas mãos.
Just é apenas: wished you would just look. eu gostaria que vocês simplesmente viessem. Alguém fala em línguas e outra pessoa interpreta. You like he did with the Você, como ele fez com open the way of escape for the children of Israel at the Red Sea. I caught the last part of it. abriu caminho de escape para os filhos de Israel no Mar Vermelho, pois eu tomei a última parte disso. And that is the way of escape tonight, is through the Lord our God. E esse é o caminho de escape nessa noite, através do Senhor, o nosso Deus. Now, if these things all be true, which we know they are, Agora, se todas essas coisas são verdadeiras, as quais sabemos que são, and now, if there was at least hundreds of people in here that had a desire, e agora se houvesse pelo menos centenas de pessoas aqui que tivessem um desejo. now, look, God, Agora veja, Deus, see, if our eyes are not open, we'll never see it. veja se os nossos olhos não estiverem abertos, nós nunca veremos isso. But let's pray that God will open our eyes tonight, that we can realize Mas vamos orar para que Deus possa abrir os nossos olhos nessa noite, para que possamos perceber. I'm afraid that we're trying to put off into a great millennium or something to come, the very thing that's right here before us now, and we don't see it. See? Tenho medo de estarmos tentando nos adiar para um grande milênio ou algo que virá. A própria coisa que está bem aqui diante de nós agora, e nós não enxergamos isso. Vem. This is the hour. We're nearly at the end time, folks. Essa é a hora. Estamos quase no fim do tempo, gente. This is the time. Essa é a hora. This is the day of salvation. Esse é o dia da salvação. Today is the time the Holy Spirit is doing these things. Hoje é o momento para o Espírito Santo fazer essas coisas. We should be ready now. Devemos estar prontos agora. Now, if the Lord our God, among these people tonight out here, will show His sign among us, that He did to Israel, that He did to the Samaritans, and promised to do it to the Gentiles. Agora, se o Senhor é nosso Deus, entre essas pessoas nessa noite, irá mostrar o seu sinal em nosso meio, como Ele fez com Israel, como Ele fez
com a samaritana e prometeu fazer com os gentios. How many knows he promised since this week? You know that he promised he'd do the same thing to the Gentiles that he did to the... Quantos sabem que ele prometeu? Digamos, nessa semana, você sabe que ele prometeu que ele faria a mesma coisa para com os gentios que ele fez com... He would have to do that in order to be God. Ele teria que fazer aquilo para que fosse Deus. He can't show them one sign and us something else. Ele não poderia mostrar um sinal para eles e para nós outra coisa. They know he was the Messiah because when he told them these things, they said, "Thou art the Christ, the Son of God." Eles sabiam que ele era o Messias, porque quando eles disseram, ele lhes disse essas coisas. Eles disseram, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. The woman said, the Samaritan said, "We know the Messiah, when he comes, he'll tell us these things." E a mulher disse, a samaritana disse, nós sabemos que quando o Messias vier, ele nos dirá essas coisas. Who are you? He said, "I'm he that speaks to you." Quem és tu? Ele respondeu, eu sou aquele que fala contigo. She ran quickly and told the man, "Come see a man who told me my troubles. Isn't this the Messiah?" Ela correu rapidamente e contou para aqueles homens, venham ver um homem o qual me contou os meus problemas. Não é este o Messias? Well, that's right, isn't it? Bem, isso é correto. Não é mesmo? Well, if that is, why can't our eyes come open now? Bem, se é, porque os nossos olhos não podem se abrir agora. If we could see and know it, Se pudéssemos ver e saber, if the presence of Christ is here with us, there wouldn't be one feeble person in our midst in another 2 minutes. e se a presença de Cristo está aqui conosco, não haverá nenhuma pessoa fraca em nosso meio nos próximos 2 minutos. You believe that? Você crê nisso? Now, let's pray for God to give us hope, Agora vamos orar para que Deus nos dê to put some of His Holy Spirit salve across our eyes tonight. Open our eyes. para que coloque um pouco do colírio do Espírito Santo em nossos olhos nessa noite, abrindo os nossos olhos. Lord God, I could preach till I've lost my breath. Senhor Deus, eu poderia pregar até perder o meu fôlego. Other ministers could do the same. Os outros ministros poderiam fazer o mesmo. We could stand here and no matter what we did, we could not go anywhere without you showing us the way to go. Nós poderíamos nos colocar aqui de pé e não importa o que fizéssemos, não poderíamos chegar em parte alguma se tu não nos mostrasse o caminho para seguirmos. We need spiritual sight. Precisamos de uma visão espiritual. Let the Holy Spirit tonight, Lord, open our eyes, open our understandings, show us His presence, that we might know His promises this week. Que o Espírito Santo nessa noite, Senhor, possa abrir os nossos olhos, abrir o nosso entendimento, nos mostrar a sua presença, para que possamos conhecer a sua promessa nessa semana. Over and over through the Scripture, down through the Bible, we've brought it night after night, that you promise these things and we're living here to see it right before our eyes. Mais e mais, através da Escritura, lá embaixo, através da Bíblia, nós temos trazido isso noite após noite, pois tu prometeste essas coisas e estamos vivendo aqui para ver isso bem diante de nossos olhos. Grant it, Lord, in the name of Jesus Christ I ask it. Amen. Conceda-o, Senhor, no nome de Jesus Cristo, eu rogo por isso. Amém.
Graças a Deus, nós estamos de volta, pela graça. Vamos cantar o hino 132. Hoje nós fomos instruídos pela escola dominical. Eu achei oportuno, tudo novo, né? Sobre o cavalo branco, a manifestação do anticristo e a manifestação também de Deus através desses dois cavalos sendo não o mesmo, mas a representatividade é a mesma, mas existe essa diferença dos dois. Isso para mim foi novo, o foco do assunto. E assim nós vamos aprendendo até chegarmos lá. Amém? Vamos cantar. Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Leve os reinos deste mundo, seguirão as suas leis. Os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, cantar o 125, estou um pouco limitado de cantar devido à garganta estar, mas vamos cantar mais um hino.
Um rico de noite chegou a Jesus. Nós vamos para a palavra agora com o pastor José Alves. É com o senhor. Porção dobrada.
nosso querido Deus. Estamos aqui, ó Deus, mais uma vez, com nossos queridos irmãos, que através da internet, fielmente têm seguido nossa pregação, nosso ensinamento, nossos cultos, fazendo parte desta igreja. Oh, como nós agradecemos por eles. E agora estamos aqui para mais uma noite. Já temos começado, já temos compartilhado. E estamos aqui para sermos mais uma vez abençoados, ó Pai. Que tenhamos a cura divina. Ela acompanham aqueles que creem. Ó Jesus, o Senhor venha nesta hora tirar de nós as enfermidades, tirar de nós os males, os problemas de cansaço mental, de estafas, de depressão, de opressão. Tudo, ó Pai, o Senhor desfaz. O Senhor nos traz uma paz. O Senhor nos traz uma alegria, Pai Santo, pelas coisas mais importantes que nós temos na frente. Que possamos esquecer as más, as ruins, e estarmos firmados nas boas coisas que estão vindo. Oh Jesus, obrigado. Agradecemos, meu Pai, de coração, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos ler a Escritura em Êxodo 2. A partir do primeiro verso. O nascimento de Moisés. E foi um homem da casa de Levi, e casou com uma filha de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz a um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e o revestiu com betume e pinche. Então, pondo nela o menino, a pôs nos juncos à margem do rio. E sua irmã ficou de longe para saber o que lhe havia de acontecer. Amém. Podeis assentar, irmãos. Vamos ficar até aqui com esse verso, né? Hoje é um dia comemorativo, né? É um dia que o mundo inteiro, não só os cristãos, não só as igrejas, mas o mundo social tem essa data para lembrar as mães. Lembrar as mães. E tudo que nós pudermos fazer para honrar as mães, ainda é pouco, né? Ainda é muito pouco. Porque elas merecem mais do que qualquer pessoa da família. Tem o dia dos pais, tem o dia das crianças, tem o dia do trabalhador, tem o dia diversos. Mas o que mais deve ser considerado é o Dia das Mães. O profeta não fugiu. Ele não fugiu à regra, né?
com respeito a estas coisas. Como eu disse de manhã, ele sabia que aquilo não tinha a importância, porque ele diz assim: o dia das mães são todos os dias. Quer dizer, nós damos essa honra, a sociedade dá, mas é como eu disse, ainda é pouco, né? Porque deveríamos dar todos os dias. Eu quero falar um pouquinho sobre isto. Aqui no capítulo que nós lemos, 2 de Êxodo, nós temos uma grande mensagem pregada pelo profeta desta era, que ainda não está traduzida, mas já está aí no tablet, na mesa do tablet, para quem já pôs no celular. Nós temos a mensagem Aprendendo com Moisés, melhor, Ensinando com Moisés. Ensinar e aprender está dentro do mesmo assunto, não é? Mas o tema é esse: Aprendendo com Moisés. O irmão Brana falou muitas coisas naquela mensagem que deixa muita gente intrigado, né? Porque o mundo evangélico, ele está acostumado a ouvir pregações muito restritas. Eles não têm inferências proféticas, porque não poderia ter mesmo, né? Nós temos o profeta que deixa o mundo incrédulo, os escandalosos, aqueles que a Bíblia disse que eles seriam escandalosos, intrigados, e eles usam isto como sendo uma forma para criticar. Como, por exemplo, a sexta dimensão, quando se refere a animais, eles acham um absurdo isto. Como que o mundo religioso, quando eu falo mundo religioso, estou me referindo à liderança, né? Que vem de teólogos. O que é teólogos? É homens que estudam a Deus, faz universidade sobre Deus. Eles não têm o conhecimento da maneira como o profeta nos trouxe. E ele nos deixa muito mais bem informados, porque ele não está acrescentando nada, né? Ele apenas deixa a coisa mais produtiva, mais proveitosa, mais dinâmica para nós. Então, quando ele falou sobre Moisés, o nascimento de Moisés, ele nos fala sobre o pai de Moisés, Amrão e Joquebede. Ele diz que Amrão chegou em casa, vindo lá da igreja, vindo lá do seu lugar de meditação, de oração. Sempre o cristão tem esses lugares, né? Quem tem melhor condição, fazem até escritórios em casa, quarto de oração e de leitura. Isso depende da condição. E ele chegou em casa e disse assim: ó, esposa,
nós vamos ter agora que entrarmos num período de oração intensa. Porque o que está acontecendo com o nosso povo, conosco, nós não podemos continuar. A maneira como o Faraó tem nos castigado. E nós precisamos de um libertador. Nós precisamos de alguém que venha tomar a frente de uma libertação do povo de Deus aqui nesse Egito. Agora, para isso, Deus trabalhou através de uma mãe. Aquela mulher que foi orar junto com o marido e pedir a Deus, passava ali noites orando para Deus fazer aquele milagre por eles. E aqui nós temos o relato do capítulo 2 de Êxodo, sobre o nascimento de Moisés de uma forma bem mais sintetizada, né? Em relação à mensagem que o profeta nos trouxe, ensinando sobre Moisés. Mas ela agiu como toda a mãe deve agir. É necessário respeitar os ofícios. Precisa respeitar. Respeitar o chamado da pessoa para aquilo que ele tem que fazer aqui na terra. Jesus respeitou até a chamada de Judas. Imagina vocês. Ele respeitou a chamada de Judas. Deus respeitou a chamada de profetas no Velho Testamento, que não queria obedecer a Deus, mas Deus respeitou. Isso mostra que Deus é um respeitador. Se você tem uma intenção, um desejo, e quer fazer uma coisa, pode não ser a vontade própria de Deus, mas Deus age na vontade permissiva. E aí Ele permite você fazer. Ele apenas vai escrever e dizer para você: olha, você terá que passar por isso, terá que pagar por isto, e o valor é este, e o valor é mais este, mais este, mais este. Mas você quer fazer, assina aqui o contrato e segue em frente. Deus é assim. Se você depois reclamar, ele vai pegar o contrato e falar: lê aqui que você assinou. Então a mãe, ela é uma pessoa, ela é um ser humano que Deus determinou desde a Eva. Desde a Eva. Como eu disse hoje, há 6.000 anos atrás, repito para deixar mais claro ainda, o mundo foi feito muitos mil anos antes, mas o ser humano, a partir do Éden, a partir da vida humana na Terra, nós temos 6.000 anos. Deus começou a colocar
à vontade, a propósito, a mulher como a mãe. Nós tivemos Eva com os 3 homens e várias mulheres sendo suas filhas. Depois vieram outras que ocuparam este encargo, né? Esse posto de dever. E aonde tem chegado? Tem chegado nas irmãs. Tem chegado em vocês agora, nesta hora que estamos vivendo. Se foi tão bom ter mães durante esses 6.000 anos, imagina você sendo uma mãe nesta última era, no coroamento, no cumprimento final de tudo. Se tem uma coisa que você pode sentir-se honrada, é ter os seus filhos. Agora, isso não é uma coisa que é uma obrigação, não é? Não é uma obrigação. É apenas uma harmonia entre algumas pessoas e Deus e a natureza. Porque a Bíblia e a própria consideração dos dias das mães não é somente para as cristãs, mas toda mãe deveria ser honrada. Muito embora não é nem entendido por todos os nossos irmãos. Quando o irmão Brana prega sobre casamento e divórcio, escolhendo uma noiva, e ele chama as mulheres pervertidas de lata de lixos. Ele chegou a considerar uma cadela uma coisa mais honrada do que uma mãe pervertida. Agora mesmo nós tivemos uma aí no Rio de Janeiro, muito pior do que uma cadela. Uma cadela tem muito moral perto daquela mulher. Mas porque existe trevas, não significa que não há luz. Se não existe, melhor, se existe a maldade, não significa que não haja a bondade. Deus sempre trabalha no inverso. Sempre é. Eu fiquei um pouco admirado de coisas tão simples, mas que elas são vivificadas dentro de nós. Você ver, como eu citei de manhã, os piores nascendo na própria casa. Nós não temos que esperar perseguição de fora. Irmão Brana diz que nem mesmo o comunismo deve nos preocupar. Você pode dormir em paz em relação a estas coisas. Mas quando se trata de levantamentos, geralmente são de dentro. Nós citamos de manhã, não é? O Datã, o Coré, o Abirão. Porque o Janes e Jambres, que resistiram Moisés lá no Egito, aquilo acabou.
Aquilo acabou com a saída de lá, aquilo acabou, aquilo não continuou resistindo a Moisés. Eles não eram da igreja, eles não eram do povo de Israel. Eles eram os magos lá do faraó. Resistiram a Moisés. E a Bíblia, no Novo Testamento, dá o nome deles, Janes e Jambres. Mas o que causou o problema para Moisés foi o Datã, foi o Coré, foi o Abirão, que estavam lá dentro, que eram do povo de Moisés. E quantas pessoas morreram num só dia? 23 mil. E tem uma coisa, não ficou só Moisés, purinho no deserto, porque ele entrou na brecha pelo povo. Mas se ele não entra na brecha, Deus iria dar um sopro em cima daquele povo, não ia sobrar nem poeira cósmica ali. Deus disse assim: Moisés, eu vou deixar só você e vou começar tudo de novo. Por causa de quem? Coré, o Abirão, lá de dentro. O problema para Jesus não foi o Caifás, o Anás. O problema foi Judas, lá de dentro. O problema de Paulo não foi aqueles que perseguiram ele, prendendo ele, porque aqueles não causariam nenhum problema para as igrejas de Paulo. Mas o Alexandre Latueiro. O Alexandre Latueiro causou grandes males para Paulo. Ele falou isso a Timóteo. Vamos voltar aqui para o Dia das Mães? Eu quero ler na mensagem, porque se eu não ler eu vou começo a falar e depois eu não tenho tempo, não é? Que eu não gosto de passar muito do horário. Dia das Mães, começando aqui no parágrafo 31. A mãe é tão formidável. Palavra bonita, né, irmãos? Olha só. A mãe é tão formidável. Você sabe, a primeira que o recebe nesta vida é sua mãe. Eu não sei se todos os irmãos aqui tiveram a oportunidade de estar lá na maternidade, vendo nascer o seu filho, ou a filha. Mas quando ela nasce, que sai ali, parto cesáreo, que seja normal, a médica pega ela, levanta, tira dali, e ela chora. Eu tenho uma foto da Damaris com a boquinha quadrada assim, ó, a hora que ela nasceu. Ela chora, a profeta diz, porque ela recebeu vida. E a primeira coisa que a enfermeira faz é levar ela para a mamãe ver. Parece que elas até são instruídas, né? Ela já pega ela aqui e já leva no rosto da mamãe. Aí o profeta está dizendo: olha, porque você é recebido e ela carrega você sobre o coração dela 9 meses, né? E ela é a primeira a conhecê-lo, e a primeira nesta vida e a segurá-lo. Então, quando você nasce, ela é uma das primeiras mãos que tocam você e enxuga as lágrimas de seus olhos. É bonito ver isto, não é?
É a mãe que toca, é a mãe que enxuga as primeiras lágrimas. Ela é a primeira a afagá-lo e a amá-lo e a falar suavemente com você. Por isso que as mães nunca gritam com os filhos. Elas sempre falam suavemente. Ela é mais correspondida. Às vezes eu fico brigando com funcionário que vai fechar o gado. Esses dias eu tenho ali no sítio 40 vacas paridas brancas, aquela coisa brava mesmo. E o rapaz foi me ajudar e montou a moto em cima, buzinando e gritando. Gente, aquilo vira uma loucura. Aí eu falo assim, ó, para aí, espera aí. Você está fazendo errado. O gado, se você pegar uma caneta e bater aqui, ó, o gado escuta daqui a 50, 100 metros. A audição deles dizem que é de 1000 vezes mais do que a sua. Para que gritar? Para que correr em cima? Eu fui lá buscar as vacas. Eu não caí não, mas o cavalo caiu comigo, que é um cavalinho bem fraquinho. Amanheci com o joelho aqui, só aquela bola, né? Bati a cabeça no chão. Mas eu trouxe, o cavalinho velho caindo, mas eu trouxe, porque eu vou atrás e dou só um suviadinho. Suvio daqui, dou suviadinho dali, e elas vão tomando rumo, e os bezerros, e as vacas, e o boi, e eles vão descendo, vão até entrar no curral. Agora, se você não aprende com vaca, não aprende com cavalo, não aprende com cachorro, não aprende com galinha. Eu trouxe uma galinha galizé lá do sítio para casa aqui. Ficou a única que bicho não comeu. E aí eu arrumei uns ovos, coloquei nela, chocou os pintinhos e está ali. Um gato já comeu um, mas ainda tem 2. 5h30 ela está no puleiro dormindo já com os filhotes, com os pintinhos. Todo dia você pode ir lá, 5h30 ela está lá no lugarzinho, e conversando com os filhos, dando aula, ensinando. Quando é 6 horas, em pontinho, eles pulam no chão e vai andar. Falei, isso aqui deveria ser uma lição para o ser humano. A pessoa fica até meia-noite com o celular ligado, vendo as coisas, vai dormir. Você perdeu a melhor hora de dormir. Eu passo na porta do Irmão Julimar sempre, ali pelas 6, 7 horas, eu falo, Irmão Julimar já está dormindo. Os médicos dizem que 1 hora antes da meia-noite corresponde a 2 horas depois da meia-noite para o descanso. Então a galinha está lá ensinando. E é assim que as mães fazem, elas afagam as criancinhas, conversam com elas. Irmão Brando diz assim, olha, a mãe chega, o bebê está gritando, está chorando, ela passa a mão nele, no rostinho dele, ele acalma, ele quieta. Ele disse, o cavalo está nervoso, você passa a mão na cabeça dele, passa a mão nele, ele acalma. Mas chega lá e grita com o cavalo para você ver. Dá um grito perto dele. Aquilo dói nos seus ouvidos. Quanto mais devagar e mais baixo você conversar com os animais, melhor eles entendem. Olha lá, mães. Vocês estão nos dando uma lição aqui nesta noite, não é? Porque hoje se refere a vocês. A mensagem é para vocês, pregada para o Dia das Mães.
Ela é a primeira a afagá-lo e a amá-lo, e a falar suavemente com você. Nesta vida é sua mãe. Agora, eu penso que não existe honra suficiente que poderíamos dar a uma mãe. Não existe honra suficiente. A mãe é a primeira com a criança e é uma grande responsabilidade sua o que aquele filho será. Eu já fiz alguns cursinhos e um grande ensinamento que nós tivemos por um grande cientista sobre o que é a criança. Criança livre, criança adaptada e criança nervosa. A criança livre é aquela que brinca com todo mundo, gosta de todo mundo, é igual o Micaías, né? Criança livre. Aí o cientista dizia assim: quando você crescer, você será um bom profissional, um bom empresário. Mas a criança adaptada é aquela que o pai vive batendo o dia inteiro, a mãe vive só brigando com ele. Ele se torna uma criança adaptada e ele vai ser sempre aquele mecânico sem educação, aquele médico bruto, aquele advogado mal criado, aquela professora arriada, porque ele foi criado com aquele princípio. É chamado de criança adaptada. Depois vem um pastor dizendo que você tem que bater neles até perder a força. Oh, misericórdia, né? É difícil ser militar por causa disso. Ela é a primeira a afagá-lo e a amá-lo e a falar suavemente com você nesta vida. É sua mãe. Experiências, nem todos são iguais. A minha mãe foi a primeira a conversar comigo. Para começar, quando meu pai chegou com a parteira, que era a minha avó, ela já estava comigo nas mãos, lá na fazenda. E a última pessoa a conversar com ela foi eu. Lá numa UTI, entubada há 16 dias, eu cheguei, ela chorava que lágrimas desciam assim no rosto. Eu conversei com ela sobre o destino dela, sobre a consertar, estar preparada. E ela derramava lágrimas, como que dizendo: é verdade, eu estou nessa condição agora. A última pessoa a conversar com ela, se ela pudesse descrever, ela diria: você foi o primeiro. Quando nasceu, eu conversei, foi a primeira a conversar com você. E quando eu estou partindo, você é o último a conversar comigo. É assim que todo filho deveria ser. Mas eles dizem que uma mãe é para 100 filhos, e 100 filhos não é para uma mãe. Eu tinha um parente, irmão de criação da minha mãe, ele tinha 19 filhos, e parece que todos vivos. Ele foi levado para um hospital, lá ele ficou ruim, e foi piorando. Quando eles foram para ver ele estava morto lá no chão. Ele não teve um filho para estar com ele na hora da sua partida.
Agora, eu penso que não existe honra suficiente que poderíamos dar a uma mãe. Toda honra ainda é pouco. A mãe é a primeira com a criança e é uma grande responsabilidade sua o que aquele filho será. Agora eu volto à questão do filho adaptado. Vocês sabem que tudo que uma criança vai ser na vida, ele vai adquirir até os 3 anos de idade. É a alimentação, é a estrutura física, é a saúde e é também a parte emocional. Tudo é até os 3 anos. Será baseado sobre o modo que aquela mãe inicia aquela criança no caminho que deve trilhar. A mãe tem a responsabilidade de Deus para colocar aquela criança no caminho certo. E não existe caminho certo a não ser o de Deus. Eu sei que se nós formos cobrar isso aqui, vai haver muitas mães decepcionadas ao verem aonde estão seus filhos. Mas não se preocupe, você não teve o princípio para isso. Hoje nós temos mães como aqui, na igreja, que estão aí com seus bebezinhos no braço. São elas que têm essa oportunidade. Mas já tem aqui uns vovozinho Mateus, vovozinho Pedro, que tiveram esta criação na mensagem. E olha eles firmes aí. Você deveria fazer como aquele programa de tirar o chapéu, né? Você deveria tirar o chapéu para elas. Olha só, irmão, a mãe tem a responsabilidade de Deus. O pai vai ajudar, é claro. O pai é a coluna que ajuda. Mas Deus nunca cobra de um pai esta responsabilidade. Para colocar aquela criança no caminho certo. É em tudo, irmãos. Lá em casa eu não faço 1% do que a Raquel faz pelos filhos. Por isso a Dâmaris é o exemplo da escola toda. É a admiração de todas as suas professoras até hoje. E não só na escola, como na igreja, como no recanto, como em Goiânia. Não estou falando isso, é internet, né? Mas não tem nada aqui errado. Eu admiro como a irmã Ana Leia, professora dela em piano, dá a atenção que dá para ela em Goiânia. Agora o Esdras é o machinho. Ele vai ser mais grosso, é claro, né? Mais difícil. Isso aí, a Dâmaris é um cavalinho de sangue puro. O Esdras é um burrinho do queixo duro. Aí tem que saber, burro também acostuma, amansa. E eu penso que esta é a razão que as mães têm um jeitinho especial. Tem um jeitinho, né? Para ensinar esses filhos, criar esses filhos. Ela tem um jeitinho que pai não tem.
vou até aqui o 45. Você sabe, um homem como Moisés, deixa eu voltar aqui ao 33. Eu sei de um homem nesta cidade, acho que sua mãe está presente agora. Ele tem quase minha idade, 50 e poucos anos, né? Mas eu não digo isto para ferir a mãe, porque ela tem mágoas suficientes, como todas as mães. Mas o homem bebe, e ele bebe bastante. Não é fácil, né? Para uma mãe que preocupa tanto com os filhos, vendo eles na cachaça, na droga. Tira o sono, tira o descanso, envelhece mais rápido. E quando ele fica muito bêbado, ele chega em casa e pula na cama com sua mãe. Não era mais um bebê, né? Um homem de 50 anos para lá. E pula nos braços da mãe e coloca seus braços ao seu redor. E ele tem netos. Vai para a casa da mãe, pula em cima da cama da mãe e abraça a mãe. Mas existe algo especial no afago de uma mãe. O afago, a mãe abraça ele, aquele homem bêbado, aquele homem nojento, e fala: não, meu filho, não é assim, você não deve fazer isso. E ele corre para lá para ter o afago dela. E aquilo parece levar a um lugar diferente que nada mais possa tocar. Isto é, nesta vida, humanamente falando. Isso aqui, ela não está dizendo que ela era uma cristã. Ele está dizendo que ela era uma mãe. Você sabe, um homem como Moisés, ele, se eu pudesse atribuir qualquer coisa a seu caráter, e isto foi porque ele tinha uma mãe enviada por Deus. Não tem uma recompensa maior do que o posto de dever. Você sabe que foi ela quem orou, Joquebede, e ansiava por este bebê. Eles foram pedir a Deus este bebê. Veja o quanto ele era importante para eles. E quando ele nasceu, era ela quem falava suavemente com ele, e abraçava e fez a arca, e o colocou nos juncos, quando seu pobre coração estava partido, sem seu único filhinho, porque aquilo era uma lei, eles estavam matando todas as crianças masculinas, e era a coisinha de mais destaque que havia em todo o mundo. E como uma mãe gosta de qualquer bebê, gosta, todo mundo quer pegar o Micaías, todo mundo quer pegar a Isabela, todo mundo quer, né? Não é só mamãe não, os homens também, todos gostam de bebê. E então em seu coração ela sabia que ele havia nascido para um propósito, e então levá-lo e colocá-lo no próprio canto dos crocodilos. Crocodilos. Imaginem vocês como ficou o coração daquela mãe. De lá, quem sabe orando, dentro do quarto, ajoelhada, chorando, porque ela havia deixado o barquinho descer ali pelo rio. Como Deus trabalha, né, irmãos? Olha como Deus trabalha. Porque lá estava a filha de Faraó descendo para banhar.
todo aquele povão ali protegendo ela, olhando, segurança e tudo mais. E a mãe vai na hora certa, coloca o bebê lá dentro do barquinho, solta lá e volta para casa e vai orar. E a irmãzinha saiu atrás para ver o que iria acontecer. Mas ela confiava que aquele barquinho estava protegido, primeiro pelo betume e segundo pela oração. É assim que nós temos que fazer. Estava partido o coração dela, seu único filhinho, e era a coisinha de mais destaque que havia em todo o mundo. E como uma mãe gosta de qualquer bebê, mas ao ver este menininho especial, ele era tão bonitinho que a filha de Faraó disse: não, esse é o menino, esse é diferente. Então em seu coração ela sabia que ele havia nascido para um propósito, e então levá-lo e colocá-lo no próprio canto dos crocodilos, lá no rio. Por fé ela fez aquilo, sabendo que Deus era capaz de cuidar dele. E para resumir, o amor de uma mãe e a ação do caráter de sua fé. Ação do caráter. Caráter já é uma natureza, uma vida adquirida pelo sofrimento, porque quem forma o caráter é o sofrimento. Por que os homens da geração passada não podiam se comparar com os de hoje, mesmo sendo do mundo? Porque ali estava filhos vindo de uma mãe. Eu lembro da minha mãe gestante, já quase nos dias de dar à luz, na frente dos bois para o meu pai. Aqueles bois chifrudos, e ela andando na frente, escorregou lá num cavaco de madeira e caiu no chão e saiu. O boi já estava chegando para pisar nas costas dela, e ela saiu correndo, e meu pai querendo bater nela com a vara do ferrão, porque você foi mole. 9 filhos, socando arroz, depois que terminava o trabalho da casa, lavando roupa no córrego, arrancando mandioca na roça, carregando nas costas, fazendo farinha, fazendo porvilho, lavando roupa no córrego. E ela criando 9 filhos. Nós temos um orgulho, irmãos. Uma mulher pobre como aquela ficou viúva com 34 anos. O mais novo com 2 anos. E graças a Deus, todos são homens de responsabilidade. Por quê? Porque teve uma mãe para criar esses filhos, vindo de um caráter de luta, sofrimento. Por que hoje estão como estão a sociedade? Porque a moça casa, já tem emprego, já tem carro, já tem salário, já não submete nem marido mais, e elas vão para o serviço, filhos, filhas ficam com babás. Que caráter tem aquela mãe? Dentro de escritório de patrão, a nossa sociedade não pode oferecer mais do que eles estão oferecendo.
Eles não têm culpa. Os jovens hoje não têm culpa, porque eles foram criados para ser o que são. Pela fé, ela fez aquilo sabendo que Deus era capaz de cuidar dele. E para resumir o amor de uma mãe e a ação do caráter de sua fé, pois a fé não se apoia sobre as areias movediças de que pode ser visto. A fé não se apoia sobre casa edificada na areia. Por isso que elas não subsistem. Por isso que o lar não subsiste. Por isso que o casamento não subsiste. Porque são famílias edificadas em areia. A fé descansa solenemente sobre a inabalável rocha da eterna palavra de Deus. Olha, você tem a Bíblia. Aqui nós temos, foi Salomão falando sobre a mulher virtuosa. É a mulher virtuosa. Provérbios 14, verso 1. A mulher virtuosa, quem achará? A mulher virtuosa, ela edifica. A mulher sábia edifica. Mas a tola destrói. Agora, nós não estamos aqui representados pelas tolas. As nossas irmãs aqui estão representando as sábias. Falamos isto com segurança. As sábias. A mulher sábia, ela não está muito preocupada com o que pensam, com o que falam, com o que agem. Por que você está sofrendo por uma pessoa quando você deveria cuidar mais da sua saúde? Você é mulher sábia. E a fé pode se firmar na rocha, onde as ondas estão batendo na base, e olha diretamente na face da morte, e sabe que isto será só um pouquinho. Mas a fé pode olhar através do mar para aquele que disse: eu sou a ressurreição e a vida. E deixa até mesmo de ouvir as ondas golpeando. Se você for ouvir tudo que as ondas golpeiam, você vai ficar derrotado mesmo, fracassado. Especialmente agora com esta disseminação, né, de informações. Se você for ouvir toda a notícia, meu irmão, você pode não ficar louco, porque às vezes você tem a cabeça boa. Mas olha só, ondas golpeando. Este era o tipo de fé que a mãe de Moisés tinha. Ela o assinou e o criou no palácio de Faraó, ensinando-lhes que ele havia nascido para um propósito. Como Deus faz as coisas, né, irmãos? O menino estava chegando lá na praia, a moça pegou, olhou, gostou, queria. A Miriam sabiamente correu lá e diz assim: a senhora não quer que eu chamo uma ama para cuidar dele? Olha que inteligência, irmãos. Uma adolescentezinha.
Aí ela disse, sim, vai chamar uma hebreia lá. E ela disse, daqui um pouquinho eu chego aí. Aí ela diz assim, olha, você vai usar uma senha para entrar no palácio, viu? Cada dia tinha uma senha. Que senha era aquela, irmão Haroldo? Que ela usou para entrar no palácio? É difícil. Quem sabe, menos a Raquel e os meninos. Quem sabe que senha era aquela do dia? Porque não está nem na Bíblia. Foi o irmão Brana nessa mensagem ensinando sobre Moisés que nos falou sobre essa senha. Qual é? Um forcado e uma carga de feno. Aí a Miriam correu em casa, chegou lá, mamãe, arruma tudo, e é depressa, põe as coisas na mala aí. Você sabe, tem mulher que ela gasta 3 horas para arrumar, para sair, né? Eu admirava a Edith, que vocês conheceram, né? Cadeira de roda. Eu saía para a rua, estava arrumando outras coisas, chegava e falava para ela assim, olha, vamos para o sítio, eu estou saindo. Ela levantava até a frente da cadeirinha assim, né? 5 minutos ela estava com tudo arrumadinho. Numa cadeira de rodas, hein? 5 minutos, ela chegava com tudo dentro, ela pegava uma coisa aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui, jogava tudo dentro da mochila, punha no colo e ó, cadeira para frente. Eu já abria a porta do carro, ela já passava para dentro, pegava, jogava lá dentro do porta-mala a cadeira e embora. E assim foi a mãe de Moisés. Porque era urgente, ela tinha que correr. Minha filha, mas eu precisava de pegar ali umas roupas, precisava de pegar ali um shampoo e um produto, e isso e aquilo que as mulheres tanto usam, não ficam sem aquilo mais, né? E a Miriam, apertando a mãe, correram. Quando chegar lá, a Miriam gritou, um forcado e uma carga de feno. Eu fui ver isso aí no vocabulário, né? Então está lá os sentidos daquelas palavras. E ela entrou para dentro e olha só o que aconteceu. A mãe de Moisés foi cuidar dele o dia inteirinho, ganhando um salário, ó. Um salário. E ela mandava dinheiro para o Arão, mandava para a menina, mandava dinheiro para casa, e ela ficava ali o dia inteirinho, dentro de um apartamento com ar-condicionado, cuidando do filhinho querido. Como Deus faz as coisas, né? E ela ficou com ele, ela fazia o papá dele, ela fazia dava o banhozinho nele, passava o perfume nele, e dizia para a princesa lá de Faraó, olha, traz as coisas, vamos levar ele ali no médico, vamos ver o que está acontecendo e tal, e ficava naquele cuidado. E a hora que ela podia, ela começava a ensinar para ele e dizer para ele, meu filho, você nasceu para uma coisa especial, você será o nosso libertador. Meu filho, olha, isso aqui está dentro. Quem sabe ela contou a história de Israel desde a saída de José lá do poço, do calabouço. Ela contou toda a história e disse, esse povo, meu filho, não pode ficar ali. Esse povo é um povo especial, é o povo da promessa. Eles estão dentro da promessa, meu filho. Ensinou tudo para Moisés, porque ela era uma mãe especial para isso. Ela ensinou e criou no palácio de Faraó, ensinando-lhes que ele havia nascido para um propósito.
que Jeová havia respondido sua oração. Ele era o resultado da oração. E ele não poderia ter tido um professor, uma professora melhor. Aquilo foi o que ajudou a moldar o caráter que Moisés tinha. Ela começou exatamente no melhor tempo dele, na melhor idade dele. E eu creio que foi Abraham Lincoln que certa vez fez uma declaração assim: agora, não sou democrata nem republicano. Está citando Abraão não como político. Eu sou um cristão, pois eu penso que um lado não poderia dizer nada contra o outro lado. Tudo é corrupção, menos aqui no Brasil, né? Mas Abraham Lincoln, no seu modo de pensar, foi um dos maiores presidentes que estes Estados Unidos já tiveram. Eu estava ouvindo hoje uma mensagem, irmão Brana, dizendo sobre Eisenhower. Ele diz: senhora, Eisenhower era meu irmão, contemporâneo do irmão Brana, e ele recebeu o Espírito Santo. Imagina um presidente cheio do Espírito Santo. É com essa razão que o irmão Brana menciona tanto Abraham Lincoln, Austin Alves e Eisenhower. Aí ele diz assim, incluindo Washington, e assim por diante. Pois Abraham Lincoln teve um mau começo. Ele era pobre, se é que a pobreza é ruim, né? Mas ele era pobre, ele não tinha nenhuma formação, como cultura, ou algo grande, ou dinheiro. Ele nunca foi a uma escola até os 21 anos de idade. O Abraham Lincoln. Era tudo a mamãe ensinando. Era tudo a mamãe ensinando. Até os 21 anos de idade. E olha a sabedoria, a inspiração dessa mãe. Ela não deu livros qualquer para ele. Ela só deu 2 livros. A Bíblia e... esqueço o nome do outro. Mártires. Pois Abraham Lincoln teve um mau começo. Ou algo grande, ou dinheiro, ele não tinha. Ou algo que poderia ter lhe ajudado. Tem hora que eu fico fazendo aqueles parafusos. Quando eu vejo a história da minha vida do irmão Brana. Eu penso assim, meu Deus, por que nós não sabíamos? Por que nós não tínhamos ele hoje aqui para comprar tudo de bom para ele? Ele ia para a escola com aquele sapato velho rasgado, um pedaço de blusa de frio que ele conseguiu, ganhou. Ele ia com aquilo para a escola, chegava lá, a professora dizia, Billy, você está com frio? Você está de blusa? Aí ele, para justificar, dizia, sim, professora, eu estou com muito frio. Ela dizia, então vai sentar lá perto do fogo. Ele já estava suando todinho, e agora ainda sentar perto do fogo? Eu fico pensando, por que nós, a igreja, não convivíamos com ele para comprar roupas e carros e casa, e essa coisa toda? Não. Deus não estava precisando de nada, Ele daria tudo o que precisasse. Mas Deus não estava preocupado. E a mesma coisa aconteceu com Abraham Lincoln. Oxalá que nós pudéssemos ajudar ele, colocar ele na melhor escola e dizer para ele, você será o melhor presidente, não só dos Estados Unidos, mas do mundo, enquanto existir a humanidade.
o homem que derramou o seu próprio sangue para libertar os escravos. Ele provou que ele dava a sua vida pela nação, pelo povo, os menos favorecidos. O Washington era um graduado na faculdade e ele tinha conhecimento. Ele era um homem esperto, um grande homem para começar. Porém, Lincoln foi criado numa pequena cabana de madeira. E é engraçado que em tudo ele foi semelhante ao irmão Branham. Quer saber de onde ele era? De onde ele era? Quem é estudioso aí, estuda a história? Cadê os professores? De onde ele era? Ele era exatamente de Kentucky, Louisville. Porém, Lincoln foi criado numa pequena cabana de madeira nas grandes terras de Kentucky. E sem nenhuma glória, na pequena velha cabana, a qual encontra-se como um monumento comemorativo aqui agora em Louisville. Mas sendo o grande homem que ele era, e teve que aprender e escrever na terra que ele arava, fazia roça. Quantas pessoas não fizeram isso, né? Ia para a roça capinar na hora de dar uma descansadinha e aprender a escrever. Para plantar o milho. Ele arava para plantar o milho. O melhor advogado que eu conheci aqui era um advogado aqui de Rio Verde. Doutor, esqueci o nome dele agora. Doutor Alcides. Ele contava a história, era meu amigo, eu fui buscar ele várias vezes lá para ajudar algumas pessoas. E ele me contava a história de como ele enfrentou a vida. Os irmãos podem ajudar ela, levar ela para a cama. Não se preocupa não, é coisa simples. Mas o doutor Alcides, ele me contava a história e dizia assim: pastor, eu fui criado na roça. Eu plantava roça para a minha família comer. A minha mãe era viúva, pobre. E ele plantava roça para ela comer com seus irmãos. Quando ele alcançou a idade, ele veio embora para Rio Verde e disse para sua mãe: mamãe, agora a senhora continua, deixou arroz lá para uns 2 anos, a senhora continua aí com meus irmãos e eu vou estudar. Ele chegou em Rio Verde, fez 1º grau, 2º grau e foi fazer faculdade lá em Uberlândia. Pegava o ônibus toda noite. Ele dizia: pastor, eu não tinha lâmpada em casa, eu estudava a noite inteira debaixo do poste de luz. Eu colocava meu carrinho ali debaixo e estudava a noite inteira. Mas também ele era o advogado de Rio Verde que conhecia as leis do Brasil e de todo o mundo, de todos os países de fora. Por quê? Ele teve uma mãe. Ele teve uma mãe que se colocou na brecha por ele e disse: vai, meu filho, vai, mamãe fica aqui, ela cuida de seus irmãozinhos. Oh, irmãos, o caráter ele é desse jeito, ele é formado no sofrimento.
mas vou transmitir isto para os jovens. Vocês sabem que Abraham Lincoln nunca possuiu um livro em sua vida, até depois de seus 21 anos de idade. Geralmente os nossos jovens de hoje com 21 anos de idade já são formados, né? Pós-graduados, doutorados, quer dizer, não os jovens, as jovens, né? Exceto a Bíblia e o livro Foxe dos Mártires. Veja o que você lê, olha só, veja, o que você lê molda o caráter que você tem. O que você lê. Agora hoje já está pior, é o que você vê. É o que você vê na internet, no TikTok, vai moldar o seu caráter. Vai, é coisinha simples, irmãos, é coisinha simples. Tem gente que fica o dia inteirinho rolando TikTok, vicia naquilo, aquilo vira sua cachaça, mas ele vai ser na vida o que ele está vendo ali. Veja o que você lê, molda o caráter que você tem. Não é de se admirar que tenhamos um monte de neuróticos. Neurótico nem sempre é doido, irmãos. Neurótico é nervoso. E hoje nós estamos vivendo no mundo dos nervosos. Nem olha no trânsito para o motorista que está do seu lado. Não responde nada que ele falar, porque na verdade vai ter que ajudar a outra irmã aí. Mas acontece, o bebê faz isso aí mesmo. Olha só, molda. É por isso que eles estão neuróticos, nervosos, agitados, né? Olha só o que o profeta diz aqui. Não é de se admirar que tenhamos um monte de neuróticos hoje, revistinhas de ficções, coisa imaginária, e de coisas vulgares e neuróticos hoje, bobagens, são colocadas em nossas bancas de jornais. Ô, irmão Bruno, o senhor está muito superado. Ninguém está indo mais em banca, acho que nem existe mais isso, né? Banca de jornal. Você chegava em Goiânia, quase todas aquelas esquinas ali do centro tinha uma banca de jornal. Todo mundo ia buscar seu jornal, ia ler seu jornal. Ele tinha a Bíblia e o livro Foxe dos Mártires. Veja o que isto fez dele. Mais diante de tudo aquilo, certo dia ele fez uma afirmação assim. Ele disse: se puder ser encontrada alguma coisa boa em mim, é por causa de uma mãe piedosa, que criou para servir o Senhor. Mãe que pensa em criar um filho para servir ao Senhor. A exemplo de Ana. Ela queria um filho, ela orou, ela pediu um filho. Ela queria ajuda de Deus para ter o filho. Mas quando ele chegou, quando ele veio, ela entregou para Deus, porque ela queria aquele filho para o Senhor. E é o que as mães estão fazendo hoje.
não deve ser uma preocupação, né, irmãos? Você tem que descansar em Deus, com respeito ao destino de seus filhos. Mas quando nós analisamos a situação desse mundo, que mundo está difícil. É por isso que todo mundo está neuróticos. Quando pensa que tudo está bem, de repente, olha, um dos melhores estados no sentido financeiro é a evolução, praticamente destruído totalmente, 400 e tantas cidades. Claro, eles vão restaurar, eles são inteligentes, logo eles conseguem se levantar. Mas coloca todo mundo numa situação difícil. Isso causa um reflexo para o país e até o mundo lá fora. Agora, essa mãe de Abraão Lincoln criou ele para servir o Senhor. Não tem uma recompensa maior do que essa, irmãos. Uma recompensa maior do que essa. Veja você, uma criança ouve a sua mãe, e aquela mãe tem um jeitinho que consegue que a criança ouça. Ela faz a criança acalmar e ouvir ela. Quando se fere, ela vai até a mãe para consolo antes de ir ao pai, porque ela esteve primeiro com ela. Se ela machuca lá fora, o pai pode estar sentado ali no meio do caminho, ele passa correndo pelo pai e vai lá na mãe. E há um dom que Deus dá a uma mãe, para ser daquela maneira. Eu quero dizer, uma verdadeira mãe. Agora, eu creio que as mães são honestas e pias. A mãe faz tudo, dá tudo, entrega tudo para os filhos, né? Às vezes o pai quer segurar, o pai quer guardar, o pai discorda, mas a mãe dá um jeitinho. Ela dá um jeitinho para o pai abrir a mão, para ajudar aquela filha, ajudar aquele filho. Porque isso é o que está nela. Você, uma criança, ouve a sua mãe, e aquela mãe tem um jeitinho, né, para consolar, ajudar, porque ela esteve primeiro com ela, você sabe. E há um dom que Deus dá a uma mãe. Mas eu creio que tal como o Dia das Mães, como este, é uma negociata. A coisa virou comercial, né? Vender flores e vender brinquedos e presentes. Irmão Brana, o senhor é contra isso? Não, eu também compro, dou de presente, levo uma lembrancinha para os filhos, para a esposa. Irmão Brana não dava, não é só um dia não. Era quase todo dia que ele saía na rua, ele levava um presentinho para a esposa, para a mãe. Era a maneira dele. Mas eu creio que tal como o Dia das Mães, como este, é uma negociata. Ganham muito dinheiro com flores e coisas tais, porém o Dia das Mães deveria ser todo dia. Elas merecem, né? Não lhes enviar um punhado de flores no Dia das Mães, porém amá-la e interessar-se ou interessar-se por ela 365 dias e noites através do ano. Mas naturalmente o mundo comercial se apega através do ano e se apega bastante em coisas assim, e isto desvaloriza a mãe. O pior é isso, né? Fica uma coisa assim tão batida. Nós vamos parar aqui
Eu teria mais 2 mensagens aqui, com muitos parágrafos, mas é assim mesmo, né? Nós não temos o tempo suficiente para esgotar o que nós estudamos e meditamos. Graças a Deus por isso, né? Mas aqui nós já entregamos nossa mensagem de gratidão para as nossas mães. Que Deus possa retribuir a vocês, dar a vocês uma recompensa por estes bebês, por estes filhos. Como o profeta citou essa mãe aqui, que já tinha um filho que tinha neto, mas ele corria para receber o seu afago quando ele estava embriagado. Agora imagine uma pessoa que não está embriagada, mas está no seu estado normal, gosta demais da mamãe. E se ele for um cristão, ele ainda gosta mais, porque vai juntando, né, a consideração, o amor, a união da família, o amor pela a vida cristã, ela vai refletindo nisso. É como um rio, ele vai enchendo e vai entrando água para as vazantes. O amor de Deus é a mesma coisa, vai enchendo e vai entrando para as famílias, para os filhos, para as mães. Vamos orar nesta hora pelas mães? Vamos fazer uma oração especial pelas mães. Senhor nosso Deus, estamos aqui e nós entendemos que esta hora ela é muito traiçoeira, a hora dos neuróticos, crianças nervosas, escolas cheias de crianças nervosas, e quem vai fazer alguma coisa por eles são as mães. Elas foram chamadas para isso, elas estão no poço de dever para isso. Oh Pai, que elas tenham a unção de Deus para isto, que elas tenham saúde, meu Pai. Oh Jesus, tira toda coisa errada, tira toda preocupação das famílias e ajuda-nos a descansar em Ti. Não tinha uma mulher que estava numa condição pior do que Joquebede, sabendo que seu filhinho querido poderia ser comido pelos crocodilos, mas ela descansou, ela deixou ele ir, ela sabia que Deus estava ali para proteger aquele bebê. Oh Pai, quando nós colocamos nossos filhos na escola, eles estão indo para um lugar pior, cheio de crocodilos, cheio de espírito. Cada menino que é enviado ali, por pais que não são crentes, por pais que não têm princípio, eles são transmissores dos espíritos familiares para infiltrar nas crianças. Precisam de ser guardados, precisam de ser protegidos. Pai, nós te pedimos agora, acompanhe nossas irmãs, guarde elas do mal, Senhor. Oh Jesus, guarde elas do mal. Em todo este universo, em todo este Brasil, o Senhor esteja com as mães nesta hora. Nós te agradecemos, ó Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe. A Raquel vai distribuir uma pequena lembrança para as mães. Não sei se a mãe Martinha vai ajudar ali. E você pode ficar lá na saída ali, não é? E as mães vão passar e pegar essa pequena lembrança para você guardar e lembrar desse culto dos Dias das Mães. Deus abençoe. Vocês vão com Deus. Nós agradecemos aqui a participação dos irmãos, a irmã Priscila lá em Paris, irmão José Maria e Altamira, que sempre estão, né, conosco. E também a Sara lá em São Luís Montebelos, Valdivina e família no sítio Piquezeiro, Emi Alves em Cachoeira,
Pedro Rodrigues e família em Cachoeira, o irmão Servino em Fazenda Nova, irmão Juversino e Aparecida em Diorama, a irmã Divina em Piloândia, que boa mãe, não é? Que mãe de exemplo. A irmã Noemi e família também em Diorama, Paulo Pontes na Fazenda Lajeado aqui em Diorama, Ezequiel e Tumbiara. Ô Ezequiel, Deus te abençoe, viu, meu precioso filho do pastor Jurandir. Deus te abençoe. E irmão Ademar Neves e Narci. Lembraram de novo de nós, né? Um abraço a você, Ademar. Nós chamamos irmão Dema, mas é o Ademar. Deus abençoe vocês até sábado. Até sábado, né? Deus permitindo. Graças a Deus. Vão com Deus.